esse contato com aço inoxidável. E depois, através da ida para a Universidade Federal, através de um convite do Vanderlei Sverzuti, que era diretor do Instituto de Tecnologia lá, eu fui coordenar o programa de estágio da primeira turma de alunos da Universidade Federal, do curso de Engenharia de Materiais. Porque em 1970, 71, ninguém sabia o que era Engenharia de Materiais. A primeira turma ia se formar em 74. E o curso de Engenharia de Materiais tem um programa lá de estágio obrigatório, em que o aluno, no 4º ano e no 5º ano, ele sai da universidade e fica 6 meses estagiando em tempo integral numa indústria, com acompanhamento de um técnico da indústria, de um engenheiro da indústria, que é orientador indústria, e um professor da universidade, que é orientador universidade. E eu fazia toda essa logística para 50 alunos. No primeiro ano, em 1973, eu rodei 100 mil quilômetros, e no final de 70, no segundo semestre, no primeiro semestre de 74, nós estávamos com os 50 primeiros alunos da curso de Engenharia de Materiais colocados em 50 empresas. Quer dizer, eles estavam trabalhando, inclusive uns deles já ficaram, né? Já ganharam o primeiro emprego, estagiando e acabaram ficando nas empresas, quer dizer, isso gerou emprego. Isso que é legal, né? Isso que é interessante. E o que é importante, isso fazia com que a Universidade Federal abria os laboratórios para as empresas participantes do programa e trazia os desafios da indústria para a universidade, para o laboratório ajudar a resolver. E o aluno era o elo de ligação. Então isso, durante 3 anos que eu coordenei esse programa, me fez conhecer uma lacuna de mercado que existia de peças de aço inoxidável que eram então importadas pelo país, uma grande necessidade. Em 1976 houve uma troca de reitores na Universidade Federal. Primeiro foi o professor Gurgulino, depois o Luiz Paulo Maia e depois veio o Magalhães da área de biológica de Ribeirão Preto. Tudo gente que queriam fazer alguma coisa. Cada um na sua área, né? O Gugulino na área de exatas, um grande empreendedor, uma pessoa visionária, o Maia na área de física e na área de biológica o Magalhães. E nessa área de biológica eu me desentendi com ele. Então eu tinha opção, ou eu voltava para o departamento de engenharia de materiais para dar algum tipo de aula, ou então eu ia cuidar da minha vida. Você resolveu cuidar da vida? Eu resolvi arriscar e dar um passo, juntei um grupo de amigos. Aqui da USP nós temos o Savério Lia, o Geraldo Lombardi, o Vanderlei Sverzuti, o Zanetti, que é um amigo meu, sócio meu já mais antigo, nós estamos juntos já há 40 anos, e nós, através da prefeitura, nós compramos 20 mil metros de terreno no Cedrinho, lá da João Faber. Na época do Maffei. Na época do prefeito Maffei, com um grupo de 6 pessoas, o seu Fioravante Zanetti, que é o pai do Zanetti, liderando, mas o Cosmo, que está comigo até hoje. Nós abrimos uma clareira de 40 por 40, destocamos, um gerador emprestado da mineração Jundu, que era a nossa sócia também, e um tanque de água. E nós começamos uma obra chamada Engemasa, pequenininha, mas com uma base tecnológica, uma base de conhecimento muito forte. E aí fomos aceitando desafios da Petrobras e foi como você vê um coelho na frente de uma moita de capim, você vai pegar o coelho e lá atrás tem uma ninhada. Foram desafios atrás de desafios e a empresa foi crescendo. E hoje, depois de 34 anos, no dia 14 de janeiro nós fizemos 34 anos, nós somos uma das 6 empresas mundiais fabricantes de reatores para fornos petroquímicos. Isso representa 50% do nosso negócio. Em 2007, 2008, nós exportamos 50% da produção para o mundo, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes, tudo com tecnologia surgida em São Carlos e feita com gente de São Carlos. E começou com um menino chamado Paulo Ottomani, que morava nos alojamentos da USP, porque e não tinha dinheiro para jantar no domingo à noite. Isso, que tinha que fazer macarrão e misturar lá e comer. Isso que é interessante, né? Esse exemplo de vida que é legal. Mas então eu queria dizer o seguinte, que São Carlos tem essa riqueza, tem a riqueza dos professores que nós temos aqui, em todos os níveis. São professores de excelente nível que nós temos aqui. E como é muito difícil entrar na USP e na Federal, reúne-se em São Carlos um conjunto de talentos que são os alunos. E esses alunos, principalmente aqueles que enfrentaram o desafio da pobreza, da dureza da pobreza, esses têm uma resistência muito grande.
Com certeza. É que nem o cachorro vira-lata, né? O cachorro de raça, ele toma uma chuva, ele fica doente, você precisa levar no veterinário. O cachorro vira-lata, ele passa as piores intempéries e está sempre sadio, passa andando fome, por aí. Carrapato e então, e vai. Esse é o aluno de classe pobre, que enfrenta a dureza, que tem resistência, que tem persistência, que tem perseverança, entendeu? Então, às vezes eu vou dar palestra nas escolas, mas para motivar o empreendedorismo que está incubado em cada uma desses jovens, que ele pode despertar e fazer realizar o talento que ele tem. Beleza. Basta um pouquinho de ajuda e um pouquinho de conhecimento da riqueza que nós temos nesses laboratórios aqui, e centenas de ideias estão por aí, porque o Brasil é um país que tem muito para se fazer ainda. Com certeza. Riqueza de minérios, riqueza de extensão territorial. Nós temos 12% da água potável, água doce do mundo está aqui no Brasil. O Rio Amazonas dá 1 milhão de litros por segundo, 1 bilhão de litros por segundo. A cada 6 segundos, dá 1 litro de água para cada pessoa da face da Terra. Isso não tem dinheiro que pague. Então, esse país, se for bem administrado, e a administração começa pelas cidades, pelo Estado, pela federação, e com a inteligência que nós temos aqui, principalmente nesses centros de excelência que nós temos, USP, Federal, e mais agora outras universidades particulares que nós temos na cidade, São Carlos tem tudo para ser uma cidade diferenciada. O legal é que o Paulo acredita que um menino pobre, ele pode crescer e melhorar de vida. Isso que é legal. A gente vê nas palavras dele que ele consegue acreditar no ser humano porque ele também foi pobre. Isso que é legal. É essa vantagem. Agora, o seu Ludovico, o pai dele foi taxista. E o pai dele tinha uma característica que talvez não, com certeza ele acabou absorvendo. Ele tinha solidariedade, ele ajudava pessoas. Ele vai dar um exemplo através do que o pai dele fazia. Isso é uma coisa pessoal dele, mas ele me disse que vai falar, que não é para fazer média, e sim mostrar uma realidade do pai dele, que ajudou um leproso. Por que fazer isso? Paulo, conta essa passagem do seu pai e fala um pouquinho, quem foi seu pai? Meu pai é filho de imigrantes italianos, né? E naquela dificuldade de 1930, 1940, com toda essa questão da Segunda Guerra Mundial, ele acabou virando taxista lá em Amparo. Ele não seguiu a parte de construção do meu avô, porque meu avô também entrou em dificuldades com a Segunda Guerra Mundial, né? E como taxista, meu pai era uma pessoa muito solidária. Ele ajudava tudo quanto era gente doente, tudo quanto era pobre. Ele fazia almoços para as pessoas pobres lá. E tinha um senhor que sofria de uma doença mal de Hansen, que é a lepra, né? Era uma pessoa que todo mundo não gostava de chegar perto. Meu pai pegava essa pessoa todo domingo e levava na porta do cinema gratuitamente. Carregava no colo. Esse cara ficava lá, esse senhor ficava lá a tarde inteira, ganhando esmolas, trocadinho. E meu pai, quando era 7h30, 8 horas da noite, ia lá, pegava ele e levava até a casa dele. Então, essa solidariedade, essa doação, foi o maior exemplo que meu pai me deu. Então, hoje não tem uma pessoa que não me procure, que bate na porta da minha casa, que bate na indústria, instituições de caridade. Todo mundo que precisa de alguma coisa, de uma certa forma, a gente ajuda. Veio dele. Veio da Eugênia que a gente tem, né? E ele deve ter recebido de outros e de outros e assim veio. E assim veio durante milhares de anos essa coisa toda que nós trazemos na nossa história, que veio lá da Itália, veio da Turquia para a Itália, da Itália veio para o Brasil, entendeu? Então são essas coisas que a gente carrega com a gente, né? E a dona Jandira, sua mãe? Minha mãe, dona Jandira, sempre acreditou que através da possibilidade de estudar, que ela não conseguiu estudar, por quê? Porque ela era, meu avô, por parte de mãe, tinha um grande armazém de secos e molhados em Amparo. Em 1929, houve a derrocada do café. E meu avô, junto com os fazendeiros, perdeu tudo que ele tinha. Então, daquela bruta casa que minha mãe mostrava para mim que ela morava, ela mudou com a família para uma casinha de 5 metros de frente, geminada, e passaram uma dureza toda a infância. Minha mãe, nessa época, tinha 9 anos. Então, foi uma infância muito difícil, ela não teve a oportunidade de estudar. E ela acreditava que, através do estudo, as pessoas podem progredir na vida.
Foi aí que ela investiu. Ela fez de tudo para que meu irmão se formasse em Direito, eu me formasse em Engenharia com a ajuda do meu irmão, que era torneiro mecânico. Torneiro mecânico. E eu, depois que estava aqui na